Ao longo da sua vida, o que você tem colhido? Coisas boas, coisas ruins? Como tem sido a colheita na sua vida? Outra pergunta, ela tem sido uma colheita abundante ou uma colheita escassa? Vamos pensar sobre princípios da palavra de Deus, sobre semeadura e colheita? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Nessa quarta-feira, pré-feriado, tudo, graças a Deus, caminhando muito bem por aqui. Eu espero que aí, de igual forma, você seja abençoado, abençoada na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos. Que o Senhor esteja com a poderosa mão sobre a sua vida. Amém? Quero pedir para você se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para ele crescer. Já ativa o sininho para receber as nossas notificações. Sempre que tiver um vídeo novo no canal, você já é comunicado em primeira mão. Deixa o seu like ou o seu dislike e compartilha essa mensagem. Divulga nas suas redes, nos seus contatos. É muito importante a gente fazer isso para o YouTube entender que a gente tem um conteúdo bacana e aí ele distribui isso para mais pessoas e, consequentemente, a gente consegue abençoar mais pessoas e crescer no canal, porque esse é o nosso intuito aqui. Eu preciso da sua interação. YouTube funciona assim, diferente da outra plataforma lá que a gente estava, ele entende com a sua interação de que você está gostando do conteúdo e ele ajuda a gente a crescer. Então, eu preciso da sua ajuda. Fechou? Dito isso, abre sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, um dos livros escritos por Salomão, o homem mais sábio do mundo. E tem um texto aqui que eu amo demais, que a gente encontra lá no capítulo 11, sobre um princípio imperativo no reino de Deus. O princípio da semeadura e colheita com generosidade. Olha que texto fantástico a gente encontra lá em Eclesiastes capítulo 11. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu acho esses versículos de uma sabedoria tão grande, com tantos ensinamentos para a gente. E logo de cara a gente tem um grande desafio: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui Salomão está subentendendo uma água corrente, porque lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, é porque você vai lançar e ele vai desaparecer. Não é uma água parada. Agora é interessante você pensar que se eu lançar o meu pão, vamos pensar fisicamente, o meu pão sobre um rio, uma água corrente,
ele vai embora, ele some. Como que eu vou achar isso depois? E aí que entra o princípio espiritual da semeadura e colheita. A palavra está dizendo aqui para gente que se eu abrir mão daquilo que eu tenho em forma de semente, lançando, a lei do retorno espiritual diz que esse pão vai voltar para mim de alguma forma. E isso é um princípio da gente semear na fé. Por quê? Porque você não tem a certeza da colheita. Você está lançando algo que vai embora, que vai se distanciar de você. Mas o princípio espiritual é que ele, de alguma forma, vai voltar para você. Você tem semeado dessa forma? Sem saber se vai dar resultado? Semeado sem a preocupação da colheita? Sem o interesse da colheita? Simplesmente por fazer o bem a outrem? Semear, semear, semear. E aí no 2 ele entra com a generosidade. Reparte com 7, ainda com 8. Olha só que interessante o princípio que vem agora. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Salomão ele está falando aqui da importância da gente ser generoso e semear em todos os lugares. Por quê? Nesse caso aqui, ele está dizendo assim, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Salomão está pressupondo que quando eu semeio generosamente em todos os lugares, com 7, com 8, eu estou criando uma rede de apoio que amanhã talvez eu precise usar. Reparte com 7, ainda com 8. Ele está falando assim, não detenha a sua mão na semeadura, na generosidade. Reparta, distribua. Se você tem condição de fazer, faça. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Vai que você precisa. Você tem uma rede de apoio que você criou com a sua generosidade. Não é com interesse, mas é uma consequência natural de quem semeia, de quem é generoso. E aí ele continua no verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Aqui eu entendo uma consequência inevitável. Se as nuvens estão cheias, chega uma hora que elas simplesmente desabam sobre a terra em chuva. Salomão está dizendo que, olha, você semeia, 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 não tem jeito. Um dia você vai colher, porque é uma consequência natural. Eu sei que você não semeou, eu sei que você não foi generoso pensando na consequência e no resultado, mas ele vem, porque é uma lei espiritual. Quanto você tem semeado? Com abundância ou com escassez? Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E olha o que ele diz no verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Salomão está dizendo para a gente, haja, faça. Pare de ser somente um espectador que fica avaliando as condições para esperar as melhores, para aí sim tomar uma atitude para semear. Não! Salomão está instruindo a gente, olha, para de ficar parado. Quem somente observa não avança. Você fica paralisado, esperando a melhor condição para fazer o que precisa ser feito. E Salomão está orientando a gente a agir independente das circunstâncias positivas, ideais. Semeie para tudo que é lado. E ele continua, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida,
Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E ele finaliza no 6 dizendo: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Salomão está ensinando aqui um princípio para a gente da generosidade, o semear. O que nós temos semeado? Se a gente semeia coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente semeia coisas ruins da carne, a gente vai colher coisas ruins. É lei espiritual. Não tem como você plantar maçã para colher morango. Não existe isso. Você vai colher de acordo com a natureza da semente que você semeou. Tem uma frase que diz assim: a semente é opcional, a colheita nunca. O que nós temos semeado? A gente aprende com esse texto aqui o valor de uma semeadura sem interesses. Eu não semeio para, eu semeio por causa da minha natureza generosa, sem interesses. E, consequentemente, eu vou colher, porque não existe semeadura sem colheita. O que você tem semeado? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer e fazer uma avaliação, fazer um check-up, um checklist na qualidade das nossas sementes, onde a gente tem semeado, quanto a gente tem semeado, entendendo que a colheita virá, não tem como. Quer seja a semente boa ou ruim, a colheita virá, ela é certa. Não tem como fugir da colheita. E aí eu quero finalizar com um texto que a gente encontra lá em Efésios, apóstolo Paulo também falando de colheita. Ele dá uma aprofundada, uma afinada nessa questão quando ele diz lá em Efésios 6, no verso 7 até o verso 10. Olha que interessante isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está reforçando aqui a certeza da colheita, independente da qualidade da sua semente. O que você semear, você vai ceifar. Por quê? Porque de Deus não se zomba. O que Paulo está ensinando para a gente com essa frase? A lei da semeadura e colheita, ela é divina. De Deus não se zomba. Não pense você que você pode semear uma semente ruim e ter uma colheita boa. Não, de Deus não se zomba. É um princípio espiritual do reino. Deus é justo. Se você semeou coisa boa, pode esperar coisa boa. Agora, se você semeou coisa ruim, de Deus não se zomba. Você não vai dar um 7-1 em Deus. Você não vai dar um nó nele. Semeou coisa ruim, espere uma colheita ruim, porque ela virá. É isso que esse versículo está dizendo. Deus não se zomba. E aí ele continua no 8, olha que interessante. Agora explicando em miúdos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Lembra lá Salomão, Eclesiastes? Semeia de manhã e à tarde não repouses tua mão. Não se canse de semear. Aqui Paulo fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E aí no 10 ele fecha
com a questão da generosidade, dizendo assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Tem uma chave aqui. Se um irmão teu estiver passando necessidade e você tiver condições de socorrê-lo, semeie, lança o teu pão nas águas. Vai voltar para você. Você vai abençoar o seu irmão e vai ter uma colheita farta. Quer saber como multiplicar a sua colheita? Multiplique a semeadura. Tendo condições, distribua, meu irmão, minha irmã. Lança o teu pão nas águas, sem detença, com um coração generoso. Deus, o dono da plantação, é um Deus justo. Não tem como você ser um semeador generoso e não colher generosamente. Porque aquele que cuida da equação não falha e tudo vê. Então, tendo condições, lança teu pão na água, porque depois de muitos dias o acharás. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Não tem como fugir dela. Não tem como, é uma lei divina que não falha. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então, semeemos coisas boas em abundância e que o Senhor te abençoe.